Olá pessoal, aqui é o Júnior da Folha Interativa IBA e hoje a gente vai estar fazendo um podcast muito interessante. A gente vai estar falando a respeito desse caso do garoto que jogava videogames e acabou cometendo um crime, né? Acabou assassinando uma parceira de jogos dele. E eles se conheceram justamente através de jogos. Isso acabou levantando uma discussão com relação à influência que jogos, entre aspas, violentos podem ter com os jovens de hoje em dia, visto que o indivíduo em si é um rapaz bem moço, né? Então a gente está aqui hoje para conversar com a gente a bancária e streamer Camila Borges, né? Jogadora de FPS aí famosa como Call of Duty, Battlefield também, jogos que eu particularmente tenho dificuldade em jogar, mas eu acho muito legal. E a gente está também com o nosso amigo e advogado e gamer também, João Henrique Assunção. Ele já tem uma vertente um pouco diferente, já gosta mais de jogos mais voltados para RPG, jogo com histórias imersivas, né? Já é uma tendência um pouco diferente. Agradeço muito a vocês por estar fazendo esse podcast com a gente hoje, né? E gostaria de fazer a vocês, vou fazer a primeira pergunta, a mesma pergunta para os dois, mas primeiramente para Camila. Como que vocês que fazem streams já há algum tempo veem essa questão da interação entre o público e o streamer, principalmente visto que a maioria dos espectadores são homens e há sim uma forma diferente de tratar quando a streamer é mulher com relação a quando o streamer é homem. Eu gostaria que vocês falassem para a gente um pouco sobre essa diferença de interação, principalmente no seu caso, que você é streamer e joga FPS, o que é mais raro ainda, né, Camila? Exatamente. Mas dá para ver que é bem diferente o cenário. O streamer mulher, vou te falar que é difícil, sofre mais. Assim, no modo geral, tem casos de racismo contra, né, todos, mas das mulheres a gente sofre bem mais. A gente vê aí, eu tenho amigas que já sofreram com isso, o cara entrar na live delas, começar xingamento, sabe? Eu também já sofri com isso durante um jogo, então é bem cotidiano, o nosso cotidiano apresentar, a gente receber esse tipo de ofensa. Todo dia tem um cara que manda mensagem, do nosso cotidiano, receber mensagem, xingamento, todo dia numa partida tem. Pode ter Para o certeza. assédio, né? É uma certeza que eu tenho, é isso. A única certeza. Eu já estou até meio acostumada já. Mas infelizmente Infelizmente. Tem gente que pega muito pesado aí nessa questão, né? Infelizmente. Não, e é só porque a gente é mulher, não é porque a gente joga bem, não é porque a gente joga mal. É exatamente por isso, por causa que a gente é mulher. Só por causa disso. Que é um cenário assim que ele iniciou-se assim, um cenário assim majoritariamente masculino, né? Depois de um certo tempo que foi tendo a inserção das mulheres no cenário, né? Exatamente. Eles acham que a gente está nesse mundo só para, não sei, talvez roubar o lugar deles, ou se não para um tipo de ofensa para eles. É como se fosse. Eu trato como se fosse, sabe? Mas a gente só quer jogar. Igual vocês, os demais. Lógico que tem os caras que respeitam a gente, apoiam a gente, mas sempre tem aquele podre, né? Uhum. Que sai ofendendo. E você percebe que esses que ofendem são uma minoria ou são uma maioria hoje em dia? Oi? Voltou. Oi? Sua câmera e o seu áudio tinha cortado aqui. Eu tinha perguntado o seguinte: se você percebe que essas ofensas, se isso vem de uma maioria ou de uma minoria quando você está nas suas streams? Vem de uma minoria, graças a Deus, mas sempre tem. E no seu... minoria. Entendi. E no seu caso, João, como é que você vê essa questão da interação público-streamer? Bom, cara, eu jogo há mais de 30 anos, então eu comecei lá no Atari 2600, em 89,
Então eu vim acompanhei, eu vivi essa mudança, cara, quando não existia internet, quando jogar era apenas jogar na sua casa, no seu quarto, entendeu? Ali, tranquilo no seu mundinho. E hoje eu vi o mundo se expandir, né? Com a internet, com os jogos online, multiplayer, que você joga com muitas e muitas pessoas, determinados jogos aí, enfim. Então eu acompanhei essa mudança. E essa é uma mudança que ela veio para ficar e se expandir. Então, aos pais aí que estão nos assistindo aí, né, e às vezes está preocupado, tem um filho que gosta de jogar no celular, gosta de jogar multiplayer online no videogame, no computador, olha, não tentem barrar isso, entendeu? Conversem com seus filhos, conversem, mantenha sempre o diálogo, veja o que ele está jogando, com quem ele está jogando, o que ele está fazendo, porque, como eu disse, isso é algo que veio para ficar e vai se expandir. Vai chegar um momento no futuro em que a realidade virtual vai se confundir com a nossa realidade física. Ou seja, o dinheiro que você conseguir no mundo virtual vai ter valor aqui e tal. É bem similar a um filme, que é o Jogador Número 1, um filme até muito bom que eu recomendo. Aquilo, apesar de ser uma ficção, é algo que tende a acontecer dentro de 30 anos, aí, 20 anos. Seus filhos vão passar por isso, vão viver isso. Então, vocês têm que se preparar, têm que se atinar para essas questões. E a relação dos jogos online, né, multiplayer, preferencialmente, eu prefiro jogar no modo single player, ou seja, eu jogo jogos que não é em contato com outros jogadores, né, geralmente, mas eu também tenho os jogos multiplayer que eu gosto de jogar, tal como a Camila joga, enfim, faz stream. E eu tenho canal, assim como ela tem, você tem, Júnior, e eu já ganho alguns jogos, então tem que divulgar o material ali que eu recebo e tal. Então, às vezes, eu pego o jogo de tudo quanto é tipo para apresentar para o público, né? Para divulgar o jogo da empresa. E o que acontece? Você pega um tempo igual hoje, nós estamos passando por uma pandemia. Então, o número de jogadores aumentou exponencialmente, né? Temos mais pessoas jogando jogos multiplayer por mais tempo. A empresa está faturando como nunca faturou antes, nessa época de pandemia, né? Porque vende muitos jogos, mídias virtuais, aí você consegue comprar fácil nas lojas virtuais existentes aí no PC, no videogame, no celular, enfim. Então, essa interação, ela tende a ficar cada vez mais massiva, entendeu? Maior, ela tende a se intensificar. E tem muita coisa boa que você consegue extrair disso. Eu fiz algumas boas amizades, conheci gente interessante desde que eu passei a produzir conteúdo na internet e tal. Conheci atores, conheci dubladores, conheci pessoas boas, conheci pessoas ruins também. A comunidade gamer, que é aquela comunidade que a gente chama, onde tem um grupo de pessoas que compartilham interesses afins, ela é tóxica em boa parte. Não, tem pessoas boas, como eu falei, mas tem muita gente ruim também. Gente que está ali com segundas intenções, às vezes que nem gosta de jogar videogame, não gosta de jogar algum joguinho e está se aproveitando da situação para praticar algum crime, para fazer alguma coisa. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu sempre filtrei muito as pessoas com as quais eu me relaciono nesse ambiente virtual, porque eu não conheço a pessoa ali fisicamente. Às vezes eu estou aqui em Biá, a pessoa está jogando, eu estou jogando com ela lá nos Estados Unidos, lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, enfim. Então eu tomo o máximo de cuidado possível, entendeu? E quando você, no caso da criança, né, há necessidade dos pais estarem presentes e fiscalizarem as atividades dos filhos. Não é proibir. A questão relacionada a esse fato que ocorreu, se um jogo violento influencia a pessoa ou não, eu sempre joguei jogos de tudo quanto é tipo, inclusive violentos. E nunca cometi um crime, nunca saí na rua atirando em alguém, esfaqueando alguém, não, nada disso. Então, qualquer coisa pode influenciar um ser humano. Videogame, música, filme, qualquer coisa, mas não é um fator determinante, às vezes dá só um empurrãozinho.
mas eu acho que o que mais influencia são as interações entre pessoas, ou grupo de pessoas. E isso sim tem um impacto muito grande na vida do indivíduo. Por exemplo, o jovem, o adolescente que gosta de ouvir só rock, heavy metal, ele tende a se relacionar com pessoas só que escutam aquele nicho de música, aquele gênero musical. Assim ocorre nos games, assim ocorre em outras relações sociais. Então, esse nicho com o qual a pessoa se relaciona, esse grupo, isso sim é importante. Aí é que os pais devem estar atentos para ver com quem os seus filhos estão se relacionando. Não importa qual o ambiente seja. Essa é a minha opinião. Nesse ponto aí, você tocou num ponto interessante mesmo, porque eu acho que o que mais influencia pessoas são pessoas, né? Porque a gente que veio dessa época, que começou nessa época de Atari, Super Nintendo e tudo, eu acredito que na nossa época era muito mais fácil para a gente, porque a gente viu nascer, né, essa questão de jogos e tudo, a gente tem um discernimento entre o mundo real e o mundo de fantasia e entender que aquela interação no mundo fantasioso do videogame é só uma diversão, um lazer, um hobby, que nada tem a... E é como se a gente estivesse dentro de um filme de ficção científica, né? E muitas pessoas hoje em dia questionam o nível de influência que essa imersão nas histórias fazem, mas eu acho que para ser sincero, eu nunca vi alguém fazer algum comentário nesse sentido da comunidade do game em si, da interação entre aquelas pessoas, porque a interação que a gente tinha era comprar na banca de jornal a revista com o detonado do jogo, ir lá e zerar o jogo, né? E hoje em dia, não, a interação ela é feita mais entre as pessoas, você não tem revista de detonado mais, você tem pessoas que gravam os jogos, descobri isso, e comenta com outras pessoas, né? Inclusive, hoje, e isso chegou num nível que eu estava até vendo esses dias, as próprias desenvolvedoras dos jogos estão muito em contato com essas pessoas, com esses jogadores assíduos, para poder implementar melhoria dentro dos próprios jogos. Então, assim, essa questão da comunidade, eu acredito que ela tem um peso grande e, do meu ponto de vista, acredito ser o maior peso, né? Porque senão ia ser muito fácil. A pessoa joga Counter-Strike, pega uma faca, sai na rua dando facada nos outros e gritando headshot. Não tem jeito, né? Não faz muito sentido isso. E com relação a esse caso, né, que infelizmente aconteceu, vou passar a bola primeiro para Camila. O que você acha que o jogo pode ter de peso na formação psicológica e de trama desse rapaz em si? Você chegou de questionar isso, pensar sobre isso, Camila? Se faz sentido isso? Bom, na minha opinião, eu acho que o jogo não tem culpa nenhuma, né? O que faltou mesmo foi igual o João falou, que ele tinha que ter tido um acompanhamento melhor da família, ter ficado mais próximo dele, para ver como que ele se comportava, como que ele é dentro dos jogos, porque isso conta muito. E ter tido também um acompanhamento profissional, para ver se ele tinha algum distúrbio psicológico, porque não é normal uma pessoa, igual você disse, né? Uma pessoa que joga CSGO e sai matando os outros na rua, isso não é normal. O jogo não tem nenhuma relação, o jogo, com isso. O jogo foi só, assim, um gatilho, porque ele tem a mente fraca. Não é qualquer pessoa que pode sair jogando esse tipo de jogo violento, ou até mesmo um filme. Eu acho que a pessoa tem que ter acompanhamento psicológico. Pelo que as informações dizem, parece que a base estrutural da família do rapaz em si já era muito frágil, né? Já era muito frágil. E na questão, olhando um pouco para o lado da moça em si, né, que também é uma moça jovem, se eu não me engano, os dois tinham 18 anos, eu acho que ela era, eu não tenho certeza se ela era menor ou não, depois eu preciso até confirmar.
para ela ter... Ela era maior de idade, ela era mais velha que ele 1 ano, tinha 19 e ele 18. Ah, sim, ele que tinha 18. No caso, visto para o lado da moça, que também é uma moça jovem, com 19 anos, o que na sua visão, já que você é mulher, possa ter despertado nela esse interesse em ter uma relação extra-jogos com esse rapaz? Eu cheguei de ver o vídeo da prisão dele, e você percebe que ele é uma pessoa completamente louca, transtornada. E o que você acha que pode ter sido um facilitador para que ela se permitisse ter esse contrato extra-jogo com esse rapaz? Bom, igual o João também falou, né? O jogo, ele aproxima as pessoas. Talvez pode ter sido isso, um facilitador. Talvez ela conheceu esse menino lá e ele talvez foi ajudar ela em alguma questão. E também eu vi que ela tinha terminado um relacionamento, né? Talvez ela quis aproximar mais dele e também fazer ciúmes no ex, mas isso não leva em consideração nenhuma. Mas eu acho que o facilitador aí foi a questão do jogo mesmo. E a sua percepção, João? Como é que você percebe a mesma pergunta? O que na sua análise pode ter contribuído? Você acha que tem outros fatores também, além do que a Camila citou? Tem outros fatores, e tem um ponto que eu vou citar, e que é uma coisa que a TV não gosta, a mídia não gosta de jeito nenhum. Antes de chegar a esse ponto aqui, eu vou falar do caso em si, depois eu vou linkar com esse fato que eu vou citar, e vocês vão ver que tem uma coisa puxa a outra, vocês vão entender. Em relação ao caso em si, ela conheceu o rapaz, segundo se sabe, aí, o que foi noticiado, num jogo, no Call of Duty, né, no mobile, no celular. E, enfim, e começou a jogar lá com o rapaz, e começou a conversar e tal. E o rapaz, ele já vinha de uma estrutura familiar ruim, cresceu sem pai, né, os irmãos mais velhos tendo que trabalhar. A vida desse rapaz, ele já, mesmo antes da pandemia, ele já meio que se isolava socialmente. Até ele disse que ele usava máscara. O que ele quis dizer com isso? Que ele cumprimentava as pessoas na rua, no jogo, que seja, né, sempre com aquela carinha boa, mas na verdade não era aquilo que ele estava sentindo. Ele próprio admitiu isso. Eu sempre usei de máscaras, ele falou. Então, a vida dele era o seguinte: ele acordava, ia para a escola, no colégio, chegava em casa, comia e se trancava no quarto. Então, aí é que está o perigo, porque ele se tranca no quarto, se isola de todo o resto. A mãe, talvez, uma coitada, não tinha condições de ter um diálogo com o filho, os irmãos fora trabalhando. Então, esse rapaz, ele era educado na internet, né? Então, ele procurava outras pessoas que estavam naquela mesma vibe dele antissocial, e talvez ele tenha encontrado isso na moça, na Sol, na jogadora que foi assassinada. Ela talvez se identificou com ele em algum ponto, ou mesmo tenha querido ajudar ele. Ela pode ter muito bem querido ajudar ele, falar, não fica nessa e tal. Só que ela também já vinha de uma relação de confiança ruim com a família. Por quê? Porque ela foi apurado pela polícia que ela já havia se encontrado antes que esse rapaz, já havia estado na casa dele, ou seja, ela mentia para os pais. Ela não tinha confiança de falar para o pai ou para a mãe, olha, eu vou na casa do fulano de tal, o endereço é tal, tal. Ela não falava, ela mentiu para os pais. Então, ela já vinha também de algum problema familiar. Então, olha só para você ver como é que esses mundos, né, desses jovens aí se coincidiram. E o rapaz, ele tinha umas ideias extremistas de ser contra cristãos, de querer acabar com os cristãos, matar os cristãos e tal. Tinha uma revolta com a religião, que era uma coisa absurda. E ele propôs para a moça, para essa jogadora, de cometer alguns atentados contra a vida de um pastor ou de um padre e tal. No começo, talvez ela não tenha levado isso a sério, ou estava querendo ajudar o rapaz, concordou. Depois, quando ela voltou para a casa dele, ele falou assim, então vamos fazer então? Ela falou assim, não vou fazer isso. Ele matou ela. Então, olha só para você ver como é que isso é tudo muito perigoso. Como você não pode sair confiando nas pessoas na internet.
Entendeu? Para você construir o vínculo de confiança com a pessoa é algo que leva tempo. Você não sabe com quem você está lidando ali do outro lado da tela, do seu monitor, do computador, do celular. Então, é aí que eu volto a falar que os pais devem estar presentes na vida dos filhos. E você que é mais jovem, que está me assistindo e talvez está com esse problema, está com depressão e tal, procure se abrir com seus pais, procure conversar, procure um amigo de confiança com quem você possa desabafar ou mesmo uma ajuda profissional. Entendeu? Porque é aquele negócio, um copo d'água que está quase cheio, ele vai pingando as gotinhas, chega uma hora ele transborda. Entendeu? Então, isso tem ocorrido aí, principalmente com muitos jovens hoje em dia, sabe? Então, isso é triste, é um fato triste. E a pessoa já tem uma predisposição a cometer alguma maldade, a fazer, enfim, então é complicado. Agora, em relação ao que a mídia noticia, que era o ponto que eu queria chegar, que eu vou linkar esse fato do assassinato da moça com o que é noticiado na mídia. A mídia vai e prega. Pô, tá. Jogador de videogame, jogos violentos, mata, assassina uma pessoa e já põe aquela chamada para causar impacto, causar revolta. A pessoa está assistindo, às vezes, uma pessoa que não joga videogame, não joga nenhum jogo e tal, já fala assim, olha lá, principalmente as pessoas mais velhas, né, ali na casa dos 40, 50, 60 anos. Tá vendo? O fulano não pode jogar esse jogo não, porque é violento. Olha lá, tá mostrando na televisão. E isso deixa a pessoa mais violenta, deixa a pessoa mais agressiva. Mas a mídia faz isso propositalmente, minha gente. E eu vou explicar o porquê. É o seguinte, como tem muita gente jogando, fazendo streaming nos canais aí do YouTube, da Twitch, nas redes sociais, é muita gente que está deixando de assistir televisão. E a mídia, a TV, perde muito dinheiro com isso. Perde muito dinheiro. Então, os jogos em si, a indústria dos videogames, ela é concorrente direta da TV e do cinema. Porque se as pessoas não estão assistindo o Big Brother, estão lá jogando, a Globo, por exemplo, está perdendo dinheiro com isso. Não está assistindo a novela Gênesis lá na Record, a Record está perdendo dinheiro com isso. Então, o fato, quando acontece algo desse tipo, esse crime bárbaro que aconteceu, ele é usado de bode expiatório pela mídia. Então, tem toda uma motivação midiática por trás disso, de noticiar dessa forma. Entendeu? É a minoria. Isso são casos, assim, sabe, raros de acontecer. A gente tem uma comunidade de milhões e milhões e milhões e milhões de jogadores. Todo dia acontece isso de um jogador de videogame que joga videogame com a pessoa que joga cometer um crime? Não. Nós temos, vamos pegar aquele caso lá dos adolescentes lá de Suzano, não sei se vai se lembrar, lá em São Paulo, lá dos 2 adolescentes que entraram lá no colégio, lá, eles jogavam um jogo lá, o Counter-Strike e tal, a mídia fez a mesma coisa, jogadores de videogame entram na escola e matam os alunos. Entendeu? Então, tem todo um interesse da mídia por trás disso em tentar denigrir a imagem dos jogos para seu próprio benefício. Então, muita gente passa batido nisso. De fato, porque assim, é uma mudança cultural muito grande, né? Você vê que a cada ano que passa, os números das concorrentes direto, não só os jogos, né? Mas a gente pode pegar também o próprio YouTube em si, com qualquer tema que as pessoas postem lá, Netflix, agora tem a Amazon, tem também a Disney Plus. Estão tendo, assim, muita concorrência direta, né? Inclusive, a própria Globo lançou o tal do Globoplay lá para poder meio que tentar concorrer, né? Fazer um serviço parecido também, para tentar se manter, né? Então, assim, virou uma concorrência muito grande a questão de mídia, porque os patrocínios são muito altos. Os valores patrocinados são algo, assim, surreal. Você pode ver, igual você citou o exemplo do Big Brother, né? Um patrocínio de um produto lá dentro, tipo assim, para o pessoal da casa usar um produto, é um valor altíssimo. É um valor altíssimo. Se a gente pega um valor desse, cara, você quase que domina um monopólio de construção numa cidade pequena, se você investisse um valor semelhante. Aí você pega, e esse Big Brother teve uma grande audiência.
Mas mesmo assim, a Globo poderia ter lucrado muito mais do que lucrou se o jovem, ou mesmo não precisa ser jovem, por exemplo, eu tenho 36, vou fazer 37 anos e jogo quase todos os dias, pelo menos 2 a 3 horas por dia. Você imagina essa pessoa, e hoje existe um estudo mundial que a média de idade dos jogadores hoje está na casa ali dos 25, 26 até 41, 42 anos de idade. Porque aquela pessoa que começou lá atrás com o Atari, com o Super Nintendo, o Mega Drive, a Camila até me disse aí que ela começou jogando no Super Nintendo lá nos idos de 96, 97, 94, enfim. Então, essa pessoa acompanhou essa evolução, essa turma. Então, não parou de jogar, eu não parei de jogar. Então, enquanto eu estou jogando, eu não estou dando audiência para a televisão. Então, toda oportunidade que a grande mídia de TV tiver para denegrir a imagem dos jogos de videogame, ela vai usar. Por quê? Porque tira dinheiro dela. As pessoas que você geralmente mais interagem, tanto dentro quanto fora dos jogos, você percebeu essa mudança nessas pessoas também, essa mudança de comportamento que o João citou, essa guerra pela atenção, né? A moeda de troca é a atenção das pessoas. Ah, sim, com certeza, com certeza. Aqui em casa mesmo, a gente nem vê Netflix, nem vê televisão Globo. Nossa, tem anos que eu não vejo Globo. Aqui em casa mesmo, só... Eu acho que, Camila, não sei, você hoje, lógico, você tem as pessoas aí na sua casa, do seu ciclo social, que você convive todos os dias. Mas uma interação, por exemplo, você tem uma interação social hoje maior no ambiente virtual ou no ambiente físico? No virtual. Isso é uma tendência, viu, Júnior? Isso é uma tendência, como eu disse, que só vai aumentar nos próximos anos que se seguirem. Nadar contra, ir contra isso é nadar contra a corrente, tá? É dar soco em ponta de faca. Você tem que se habituar a isso. Sim, sim. Eu acredito que os pais hoje em dia têm que ter uma preocupação em passar bom senso e discernimento para os filhos, né? Porque, igual a gente comentou mais cedo, essa parte assim, dos pais deixarem as crianças... deixa o menino lá, que aí ele dá sossego. Isso acaba sendo muito perigoso, né? Porque pelo que as notícias trazem desse caso em si, as duas partes são pessoas que tinham, vamos dizer assim, uma estrutura emocional fraca, né? Elas não... igual a moça, às vezes, pode até ter tido a intenção de ajudar o rapaz, mas ela não teve aquele discernimento sobre... Não vou me aproximar tanto de uma pessoa que eu só conheci online, porque eu não sei dos hábitos, não sei dos precedentes e tudo. Então, assim, muito dessa violência que a mídia atribui aos jogos, eu creio que está mais relacionado com o fato desse emocional fraco, dessa estruturação fraca que os jovens estão tendo hoje em dia, né, do que com o jogo em si. O jogo, se brincar, o jogo nem foi tanto ele, no máximo, foi um gatilho para a pessoa. Essa questão da emocional fraca... coisa, nesse caso, a única coisa que o jogo fez foi possibilitar o encontro dessas duas pessoas, se conhecer, se relacionar. Ele não foi fator, nem de longe, o fator determinante do rapaz pegar uma faca, dar 17 facadas na moça. Nem de longe foi. Entendeu? Então, é isso que você falou, Júnior. Os pais têm que se fazer presentes na vida dos filhos, né, dos mais jovens. Por quê? Eu já sou uma pessoa vivida, uma pessoa mais vivida. A Camila já é uma pessoa que já tem uma vivência, uma experiência. Mas e um jovem de 14, 15, 16 anos que tem pouca experiência, ainda mais no mundo como hoje, que a infância foi muito diferente da minha época, que eu ficava até tarde na rua brincando, brigava na rua e tal. Hoje isso tudo mudou. Na minha época nem existia o termo bullying. Bullying, a pessoa que mexia comigo, a gente resolvia no braço depois no final da aula. Hoje isso mudou. Então, essas mudanças meio que fizeram surgir uma geração de pessoas mais
sensíveis, de pessoas mais frágeis, tá? Principalmente do ponto de vista psicológico. Tá? São pessoas a ter um comportamento um pouco mais destrutivo, introspectivo, que se fecham no seu mundinho. Então, tudo isso deve ser observado. Então, os pais não podem ali dar as costas para os filhos mais jovens e tal, e deixar eles ficarem trancafiados no quarto, sem ver o que eles estão fazendo, sem chamar eles para conversar a respeito e tal. Você não precisa, você pai, mãe aí que está assistindo, você não precisa gostar de jogo de videogame. Não precisa aprender, não precisa fazer nada disso. Apenas converse com seu filho e veja o que ele está fazendo e principalmente com quem ele está interagindo. Tá? Então essa é a minha opinião que eu tenho a respeito disso. Você quer comentar mais alguma coisa a respeito, Camila? Nossa, tudo que ele falou foi perfeito. Parece que ele até decorou um texto. Mas tá perfeito, é isso mesmo. Assina embaixo, João. Não, obrigado. Ô, Camila, a gente estava conversando mais cedo aí, uma coisa que ocorre e que deixa muito triste é que ainda nesse meio nosso tem muita gente que, mesmo as mulheres hoje sendo maioria aqui no Brasil, são mais de 53% do público nos games aqui no Brasil é feminino. Então, nós temos uma maior quantidade de mulheres jogando, né, superior aos homens. E mesmo assim, mesmo as mulheres sendo maioria, elas ainda sofrem nesse meio aí, né? Seja por conta do assédio, né? Como eu falei, a maioria jovens, eles não têm essa interação social no mundo físico, e o que eles não têm coragem de falar ou de fazer aqui, eles fazem através ali da tela do celular, do computador, né? Mexer, assediar principalmente, falar alguma merda e tal. E se às vezes você for confrontar esse jovem pessoalmente, ele vai ficar todo assim encolhido, vai ficar todo reservado. Então, isso é complicado. Tá diminuindo? Tá diminuindo aí, mas aos poucos, ainda tá a passos de tartaruga, mas tem diminuído. Isso é muito ruim, né, Camila? É péssimo. Pelo que eu consigo perceber, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o grande problema dos jovens, eu acho que não está relacionado ao jogo, mas está relacionado com a estrutura familiar, principalmente. Porque muitos jovens que não são dessa comunidade gamer, vamos dizer assim, têm muitos problemas, muitos se envolvem com drogas, vão presos, cometem crimes, e a diferença é que eles não são do mundo gamer, e a quantidade de crimes que, comparado com as pessoas que têm essa característica de estar na comunidade gamer, chega a ser uma coisa discrepante demais. Eu tenho essa percepção. No final de tudo, o problema está na estrutura familiar, que cada vez mais, infelizmente, está deteriorada mundo afora, né? Nem tudo nessa questão dos jogos, é uma coisa que eu acho importante falar, principalmente para os pais, né, que não são inseridos nessa comunidade, que têm filhos inseridos nessa comunidade, é que nem tudo é notícia ruim, nem tudo é notícia trágica, né? Os games, hoje em dia, têm uma importância muito grande na questão de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de habilidades. Muitos, às vezes, não entendem que você organizar um time de um jogo multiplayer requer capacidade de liderança, requer capacidade de análise de uma situação, e são coisas que muita gente hoje traz para a vida profissional. São skills interessantes para quem entra nessa vida profissional. E outra coisa também, o fato da língua inglesa, né? Igual eu estava comentando com o João um pouco antes da chamada começar, que a gente pegou muita coisa de inglês por conta de jogos, né? Então, eu vou passar a bola para Camila. Camila, eu queria que você explanasse para a gente as coisas boas que você percebe que os jogos te ajudaram, desde quando você começou a jogar até nos dias de hoje. Ah, entendi. Bom, na questão social, por incrível que pareça, quando eu comecei a jogar online,
eu não gostava de conversar com ninguém, sabe? Hoje em dia a gente já tem um grupo de meninas que jogam, a gente junta para jogar, a gente faz uma personalizada, questão de social mesmo, me ajudou muito. E na questão também de capacidade para resolver problemas rápidos. Me ajudou bastante também, uma coisa que eu tinha muita dificuldade na questão de concentração, na questão de conversação também, me ajudou bastante. E no seu caso, João, como é que foi para você, assim, essas skills para a vida que os games trouxeram para você? Detalhe aí, quando a gente fala em skills, aí são as habilidades, né? São as virtudes aí que nós podemos conquistar ao longo da nossa vida. Os jogos, eles têm um papel muito importante, até mesmo na minha formação, né? Porque como eu jogo desde pequeno, muito me auxiliaram em questões didáticas, em questões escolares, por exemplo, como a melhora no raciocínio lógico. Eu tinha muita dificuldade com a matemática quando eu era pequeno, e resolver quebra-cabeças, que são os puzzles, como nós chamamos nos games, me ajudou muito, né, com o desenvolvimento do meu raciocínio lógico. Teve a questão do inglês. Eu tenho uma boa dicção em inglês, falo razoavelmente bem, leio e escrevo bem também, e eu nunca fiz um curso de inglês. Eu até já cheguei a começar não fui mais do que um mês. Então, eu nunca fiz um curso, não tenho nenhum certificado, e, no entanto, eu consigo me virar muito bem no inglês, tanto leitura, escrita, quanto conversação, isso graças aos jogos. Foi só os jogos? Não. Leitura, livros, música, principalmente música, filme, cinema, mas principalmente foi com os jogos. Então, eles me ajudaram muito nesse quesito. E tem muita coisa boa que você pode pegar ali com o jogo, sabe? Eu vi algum tempo atrás já um trabalho que estava sendo feito com uma pessoa que tem um determinado deficiência audiovisual e que ela está corrigindo esse defeito dela através de um jogo que foi desenvolvido ali basicamente para pessoas que têm aquele problema audiovisual dela, sabe? Problemas de surdez, por exemplo. Então, tem muita coisa bacana. Hoje, se você quer tirar um prevê de piloto, quer pensar, quero pilotar um avião, quero ser piloto, você tem que passar ali pelo Flight Simulator, que é um jogo. Você tem que ter uma determinada quantidade de horas num jogo de simulação de voo antes de você passar para a parte prática, né? Pegar um avião mesmo e já decolar, levantar voo com ele. Então, isso é muito interessante. E isso vai se intensificar cada vez mais de agora para frente, né? Já está se intensificando, porque nós vamos passar para o plano da realidade virtual. Você pega aqueles óculos virtuais, você coloca, não sei se alguém aqui também já teve a oportunidade de usar, é muito imersivo. E vocês imaginam como vai ter essa tecnologia daqui a 20, 30 anos. A forma como eu jogo hoje, com um controle de videogame, enfim, no teclado do computador, ela vai mudar aos poucos. O mesmo que ocorreu com o DVD, né, que hoje é obsoleto, com toca-discos e tal. Hoje você tem um pendrive, você tem os arquivos em música, você compartilha tudo via streaming. Então, essa mudança também vai ocorrer no cenário dos jogos e vai ter uma imersão muito grande em um mundo virtual, em um mundo fictício. Né? E nesse mundo fictício, a interação das pessoas, a interação que houver lá entre as pessoas, ela vai passar também para o mundo físico, para o mundo real. O dinheiro que você vai ganhar nesse mundo virtual, você vai poder usar essa moeda virtual aqui no mundo físico. Hoje nós já temos várias criptomoedas. Então, como eu disse, é muito melhor você tentar se habituar a esse novo mundo e ver o que ele pode te oferecer de bom, porque tem muita coisa boa. Internet, no geral, por exemplo, eu vou sair aqui do plano dos jogos, música, internet, enfim, tem muita coisa boa, como tem muita coisa ruim.
Gente boa e gente ruim tem em todos os ambientes, seja na igreja, seja numa agremiação, seja num grupo político. Tem gente boa e tem gente ruim, infelizmente. Tá? Então, cabe a você filtrar isso, o que pode acrescentar, o que pode vir a somar na sua vida. E os jogos têm muito disso. Se você tiver essa percepção aí, você vai conseguir extrair o que eles têm a te oferecer de bom, sabe? E usar isso ali no seu dia a dia, no seu trabalho, né? A Camila, por exemplo, ela trabalha numa agência bancária, então, às vezes, trabalha com conta e tal. Como eu falei, a questão do raciocínio lógico, ela pode usar e empregar um pensamento rápido, alguma coisa rápida que ela precisa para resolver um determinado problema que é posto diante dela ali, no momento. Então, tem essas nuances aí que são bem legais. De fato, de fato. É outra coisa que eu acho muito interessante no mundo gamer, principalmente agora, pegando mais recente, né? Queria a opinião de vocês a respeito disso. A parte de business, de negócio em si. Como que vocês percebem essa questão das pessoas transformarem a paixão por jogos em transformarem em um negócio através das plataformas de streaming, parcerias, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que vão ver esse podcast são pais e tudo mais, não são pessoas tão envolvidas no mundo gamer, mas para elas terem uma dimensão de que se o filho dela falar, eu vou trabalhar com isso, para ela para ela não ficar tão receosa quanto a questão de possibilidades de negócio. Gostaria que vocês comentassem a respeito. A gente pode começar com você, Camila. Nossa, cortou só no finalzinho. Até qual parte você ouviu? Eu ouvi da família não ficar receiosa. Ah, sim. Da família não ficar receosa quando a criança ou adolescente fala assim, pai, mãe, eu vou trabalhar com videogame, né? Dentro dessas possibilidades que a gente tem hoje, eu gostaria da sua visão a respeito dessa parte de negócios em si, para que a gente possa levar para os pais, para eles perderem um pouco esse receio, para eles entenderem que existe sim uma possibilidade, e convenhamos, a gente sabe que a gente que conhece essa área de games, o retorno financeiro pode ser maior do que o deles a vida toda, basicamente. Muito alto. Uhum, entendi. Então, o que eu sugiro é dar o apoio. Se a criança ou adolescente quiser realmente começar uma carreira, dá totalmente apoio, porque não tem... Para que vai inibir a pessoa de ter contato com esse mundo, entendeu? E também pode ter um retorno relativamente alto, igual você disse, né? É difícil? É um caminho muito difícil, mas não é impossível, entendeu? Camila. Então, que eles podem dar mais apoio mesmo, um acompanhamento, para não ter esse tipo de situação, porque a gente acaba que como é um caminho difícil, a gente acaba desanimando às vezes. Realmente, a gente desanima, mas se ele realmente quer continuar, é bom investir no apoio familiar e no apoio também profissional. Camila, eu quero te fazer uma pergunta, porque há quanto tempo que você está fazendo streaming? Eu comecei tem uns 6, 7 meses. E você já está tendo algum retorno financeiro com os streams ou ainda não? Ainda não. Às vezes tem algum apoio de algum amigo, que mas... faz alguma doação, compra algum produto. Isso. Entendi, isso. A gente tem sim, a gente tem esse retorno, mas não é um retorno grande, né? Mas acaba sendo um retorno positivo. Isso começo. É muito bom, porque isso acaba... É um começo, todo começo é difícil, né? Mas a gente acaba, como que se diz, motivando, né? Isso é um motivo para a gente continuar. Então, eu acho que tem que ter apoio, sim. Eu perguntei isso porque, quanto tempo você faz stream? Você me disse 6, 7 meses. Eu conheci o seu canal tem pouco tempo e tal, e eu estou vendo que você está tendo um crescimento, está tendo um engajamento nas redes sociais e tal, ou seja, você está em ascensão.
Então, eu acredito que logo, logo você já vai começar a ter algum retorno financeiro com isso. Porém, gente, o caso da Camila, a Camila ela tem uma profissão, tem a outra profissão dela, que é trabalhar numa agência bancária. Então, como ela ainda não ofere renda com aquela coisa que ela faz, que é o streaming, é jogar para outras pessoas te assistirem, com você compartilhar com as pessoas que jogam um determinado jogo a sua experiência de jogo lá, enfim, ela se mantém de outra forma, mas tem tudo para conseguir em breve aí começar a ter algum retorno e tal. Eu acompanhei casos, Camila, de YouTubers, de streamers na Twitch que começaram assim do nada. Tem um caso do Eduardo Nicole, ele tem um perfil no YouTube que é o Adisplay. O Eduardo, eu comecei a acompanhar ele quando ele tinha mais ou menos ali 13 mil inscritos no YouTube. Ele ainda não tinha uma renda, ele ganhava muito pouco com o YouTube nessa época. Hoje ele largou o serviço dele, que ele era TI, né? E trabalhava numa empresa, e ele já largou e vive disso. E tá indo muito bem. Ele prosperou, ele não desistiu, ele continuou. Então eu acho bacana você estar relatando isso, que serve de motivação e tal, para você não parar. Eu sou advogado. Se eu pudesse voltar no tempo, fosse mais jovem um pouco, eu teria feito direito de jeito nenhum. Não que eu não goste da minha profissão, eu gosto, sou muito grato à minha profissão, mas eu gosto mais de jogar. E quando eu era mais novo, ainda era inimaginável você começar a ganhar, ter alguma renda, como é possível hoje. Se hoje eu tivesse meus 17 anos, talvez eu estaria ganhando mais do que um médico. Então, é interessante, é um questionamento interessante que você colocou, ô Júnior, e é um ponto que vale falar. A indústria de videogames hoje, ela movimenta mais dinheiro do que a indústria de música e cinema juntos. Mais dinheiro do que a indústria fonográfica e de cinema juntos. Então, é absurdo, é absurdo. Isso é exponencial. Tanto que nós temos uma proposta de emenda à Constituição tramitando desde 2017, que é a PEC 51/2017, está tramitando no Congresso, né, na Câmara e no Senado, para isentar da imunidade tributária total a todos os jogos ou plataformas, ou seja, consoles, enfim, que forem fabricados aqui no Brasil. Ou seja, é para estimular a criação e desenvolvimento de jogos, de plataformas, gerar empregos. Então, isso está sendo tratado mediante uma emenda à Constituição. Olha a importância. Então, são fatos que a gente não pode se olvidar, não pode deixar passar batido. Entendeu? Hoje existe, sim, a possibilidade da pessoa ganhar um bom dinheiro, fazer uma renda, ter uma renda auxiliar. Eu, por exemplo, ainda não tenho retorno financeiro com isso, mas eu quase não compro mais jogos. Eu, direto, estou ganhando jogos aí para divulgar para os desenvolvedores e tal. Então, eu tinha um gasto comprando jogo que hoje eu quase não tenho. Eu ganho muito jogo. Até que eu estou com tanto jogo nas minhas bibliotecas de jogo para jogar que eu não estou tendo tempo. Eu não tenho tempo. Então, assim, mas tudo é devagar. É bacana aí seu relato, Camila, de você dizer que vai desanimar e tal. Aí eu acho que você vai conseguir prosperar aí no meio, viu? Eu acredito que sim e além também. disso... E além disso, tem a nova geração que está aí, né? Hoje em dia a gente vê criança de 3 anos vendo vídeo, acompanhando canal de youtubers. Então, imagina isso numa grande massa, né? É um telespectador que está ali, entendeu? É o que mais acompanha a gente. Um detalhe, o maior canal, ou um dos maiores, mas eu acho que é o maior canal do mundo no YouTube é de um norueguês que tem o apelido de PewDiePie. Até que o nome do meu canal PewDiePie é uma referência a ele. Porque ele é o maior canal do mundo jogando Minecraft, jogando um joguinho. Meu irmão. O maior canal do mundo. Então, olha, o canal dele hoje, eu estava olhando antes de começar essa live, está com 109 milhões de inscritos. É então, muita gente.
É absurdo. Então o cara tá milionário, enfim, né? Não precisa trabalhar mais se ele quiser, não quiser. Então, olha a importância dos jogos hoje no mundo. É muito importante, gente. Muito importante. Para vocês terem uma noção dessa questão de métrica, acredito que vocês devam ter visto ali no ano passado, setembro ou agosto, se eu não me engano, não me recordo o mês exato, o lançamento daquele joguinho chinês que teve uma polêmica, muita gente falava que ele era a versão chinesa do Zelda, né, o Genshin Impact. Investiram naquele jogo $100 milhões para desenvolver. Com menos de um mês, vendeu o dobro. Nossa, aí. Com menos de um mês. E detalhe, é um jogo grátis, né? Você não paga para jogar ele, mas o faturamento que o jogo teve foi, assim, uma questão insana, porque o jogo foi muito bem construído, tem vários detalhes, tem uma história imersiva. Como é recente, está lançando de pack em pack os conteúdos, né? E as pessoas às vezes não têm noção que games movimentam um valor tão grande assim. É que nem o João falou, não compara com o cinema. Não, o cinema não chega nem perto do que a indústria de videogames movimenta. GTA, Grand Theft Auto 5 de 2013, um jogo lançado em 2013, ele está no recorde Guinness, pessoal, porque ele se tornou o objeto eletrônico mais lucrativo e rentável da história. E já rendeu mais de 6 bilhões líquido de faturamento para a produtora do jogo. Mais de 6 bilhões. Nenhum filme deu um lucro desse jeito, nenhuma série de TV, nenhuma música. Então, é exponencial, é muito, muito grande isso, sabe? Essa indústria, o que ela se tornou. Quando eu era pequeno, eu tinha ali, entrando na minha pré-adolescência, a gente ganhava alcunha de nerd, né? E as pessoas debochavam, né? Porque aquelas pessoas que ficavam ali lendo história em quadrinhos, jogando joguinho no computador, no videogame, né? Era uma coisa totalmente underground. Esse pessoal era excluído dos grupos da escola e tal. Tinha muito filme. Quem é mais velho e assistiu a Revolta dos Nerds na sessão da tarde na Globo, os filmes debochavam desse estereótipo, entendeu? Dos nerds. Então debochava, era aquela pessoa com óculos fundo de garrafa, com várias canetas assim, né, que só ficava estudando e jogando. Hoje é legal, ser descolado você se falar que você é gamer, que você é geek, tá na moda. Jogador de videogame hoje tá na moda. Todo mundo quer jogar videogame. A Anitta começou a jogar videogame. O Carioca do Pânico montou um computador para jogar videogame. Gente, posso ficar citando exemplos de artistas, de cantores do meio aí, sabe, que estão partindo para jogar videogame porque descobriu que aquilo ali dá muito dinheiro. Não porque é igual a gente, igual a Camila, igual você, igual a mim, que gosta, realmente que ama aquilo. Eles estão pensando, muitos ali estão pensando no lado monetário, no aspecto financeiro. Sim, sim. Mas que não deixa de ser um fato também, não deixa de ser uma opção. Sim, para você ver, um que eu não sabia, eu fiquei sabendo anteontem que faz stream, nunca passou pela minha cabeça. Deputado Kim Kataguiri é streamer na Twitch. Nunca imaginei isso. Jogador de Dota. Jogador de Dota. Deputado federal, jogador de Dota, justamente. O Neymar também fez. Agora, assim, dessas pessoas que entram com o fator monetário, olha, eu vou ser sincero para vocês. Hoje em dia, no Brasil, uma das pessoas que mais sabe fazer dinheiro para mim é a tal da Anitta. Aquela mulher descomparada, inteligentíssima no que diz respeito a business. Ela começou a jogar e, pelo que eu vi, fez até parceria com o jogo lá, com o FIFA. O que essa mulher vai ganhar em cima disso, gente? O que tem a ver a Anitta funkeira com FIFA? Mas ela, sabe Deus que iluminação divina ela teve, que ela achou um jeito, cara. Não, é quem tá por trás dela, cara. São os empresários ali, ela tá muito bem amparada, porque ela mesma,
ela é até esperta, mas ela mesmo, se você, quando ela se mete a falar de política, se mete a falar de videogames, você vê que ela não tem nenhum conhecimento aprofundado sobre aquela matéria, ele não tem nenhum. Vira até meme na internet, né? É até engraçado. Mas tem muita gente explorando esse lado, sim, muita gente aí que viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, mas que nunca gostou, não entende nada, não sabe nada aí que está querendo aparecer, né? Mas, enfim, né? Eu sou capitalista, eu defendo o capitalismo, então a sociedade é livre, cada um que viva de acordo aí com as suas convicções na busca de ganhar algum dinheiro, de fazer alguma renda, né? Desde que não seja nada ilegal. Sim. Cada um que faça o seu próprio caminho, né? E os games possibilitam muito isso hoje. Eu acho que se os pais pensarem que TV sobrevive de patrocínio e que ela depende de audiência, e que a audiência, com o passar dos anos, tem essa cultura de abandonar a TV e passar para esse lado do stream, eu acho que quando o filho chegar para o pai e falar assim, quero ser streamer, quero mexer com o videogame, porque eu gosto e tenho a possibilidade aí, eu acho que quando a ficha da maioria dos pais cair com relação a isso, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, E você citou também, João, aquele filme lá, o Jogador Número 1, eu não sei se é o mesmo filme, mas acho que é um de 2016 que tinha um jogo lá. Caramba, esse aí é antigo, hein? O Almanaque do Jogador Número 1, baseado no filme. Que a gente é bem nerd. Sem sombra de dúvida. Mas eu não sei se foi esse filme, mas eu cheguei de ver um filme que, no filme lá, os jogos eram o seguinte, você tinha o óculos de realidade virtual, você ficava preso a um equipamento por cordas que você movimentava o seu corpo e aquele equipamento lia os seus movimentos, você fazia as coisas dentro do jogo. Você ficava numa esteira, você podia virar, dar mortal, que tinha todo o aparato lá. Fizeram um filme disso, eu não lembro se o filme foi antes ou depois, justamente de uma desenvolvedora criar um equipamento disso para a galera jogar Counter-Strike. Não sei se vocês chegaram de ver, a pessoa fica numa esteira, ela fica presa a um equipamento, ela tem a arminha lá, o controle está na arma, né? Já. E a pessoa fica na realidade virtual, ela pula, o equipamento faz a leitura dela. Então, assim, eu acho que isso não vai demorar mais 10 anos para massificar esse tipo de jogo, porque é realmente muito imersivo. Eu vi matérias que engenheiros estão usando essa tecnologia de realidade aumentada para projetar equipamentos também, coisas desenvolvidas em cima dos games. Então, assim, o crescimento tecnológico da humanidade, eu acredito que hoje ele passa por dentro dos games em muitas etapas, em muitas formas. Não só passa, como os videogames vão acabar engolindo isso, principalmente o cinema. Existe um ator que eu gosto muito, que é o Jason Gordon-Levitt, que fez o filme Batman, fez aquele filme 500 Dias com Ela, enfim. Esse ator ele deu uma declaração há pouco tempo atrás, que ele falou assim que o videogame ele vai, com o tempo, suplantar o cinema. Hoje, a gente já tem muito conteúdo que está sendo levado para a televisão, para séries, que é baseado em jogos. Nós vamos ter aí alguns filmes que serão lançados nesse ano, né, Camila? Como o Uncharted, eu acho que foi até adiado, com o ator lá que fez o Homem-Aranha, o Tom Holland. Nós teremos aí, estreando esse ano aí, uma série na HBO, que é o The Last of Us. Foi o jogo agora, a continuação mais premiada de todos os tempos. Inclusive, Camila, eu até queria fazer uma pergunta aqui. O que você está achando hoje da representatividade feminina nos jogos, dentro dos jogos? Você acha que está pouco ainda ou não, que aumentou muito? O que você acha das personagens femininas? Ou você acha que o ambiente ainda é totalmente machista, só homens ali, enfim? Não, aumentou demais. Antigamente a gente não via protagonista mulher, a gente via só a Lara Croft, né, que é do Tomb Raider, e só, era o que eu via. Mas hoje em dia o The Last é um exemplo disso. A maioria são as mulheres ali, protagonista, entendeu?
Não só ele, tem vários outros, mas aumentou muito. Deu para perceber grandamente essa mudança. Isso é muito importante para a gente, porque acaba que a pessoa se coloca no lugar da gente, né? Como mulher. Sim. É interessante falar desse jogo, pessoal. The Last of Us 2. Tem a protagonista, ela é mulher, ela é homossexual e ela passa por uma série de problemas na vida dela, sabe? Embarca numa aventura ali que é dantesca, em busca de vingança, em busca de redenção. E então, realmente a representatividade nos jogos do público, das mulheres nos jogos mudou bastante. A gente tinha no Street Fighter, no Mortal Kombat, algumas personagens femininas como a Chun-Li, que é muito famosa, enfim, mas ele sempre com um tom ali de sensualizar e tal. Não que isso importa para mim. Aliás, eu acho uma bobagem, porque hoje as pessoas ficam brigando. Mas essa personagem está muito sensualizada. Gente, isso é bobagem. A gente quer jogar ali e a gente não está importando com algumas questões. É a mesma coisa de levar debates políticos para dentro dos jogos. As pessoas, os grandes grupos, né, detentores de poder já estão percebendo isso, estão querendo levar questões político-ideológicas para dentro do jogo. Isso é muito ruim, infelizmente, porque quando eu quero jogar, eu não quero saber de questão política ideológica, eu quero jogar para me divertir, eu quero me desestressar ali, partir para um mundo ali no qual eu sou um herói, eu sou um piloto, eu sou alguma coisa. Eu não estou nem aí para questões político-ideológicas. E, infelizmente, isso está ocorrendo demais. E aí é que, novamente, nós voltamos naquele ponto dos pais prestarem atenção também no que o filho está jogando, às vezes, ali, porque alguns jogos podem vir muito carregados com questões político-ideológicas ali para tentar incutir alguma mensagem subliminar na mente da pessoa. Isso também eu vejo em algumas comunidades gamer, no caso do próprio Genshin, que muito de vez em quando eu jogo também. Muita gente da comunidade às vezes fala assim, mas por que não tem um personagem assim, assim, assado no jogo? Aí chega lá e fala assim, mas gente, olha o contexto do mundo, olha o mapa, você não tem uma geográfica. Muita gente fala assim, não tem personagem negro no jogo. Aí lançaram uma personagem negra lá, só que totalmente fora de contexto. Porque assim... no jogo lá, cada cidade tem uma referência histórica, no caso, as duas primeiras etapas, uma fala da Alemanha feudal e a outra da China feudal. Aí vai lançar a próxima agora, que fala do Japão feudal. Na China, na Alemanha, no Japão, você tem uma predominância de pessoas negras nativas? Não tem. Não faz sentido. Quando você pega para um lado ali mais de Oriente Médio, mais da África, aí você vai ter o embasamento geográfico para poder estar tendo. Mas, assim, eu vejo o pessoal falando e, assim, não faz muito sentido, sabe? Então, assim, é tóxico, isso é prejudicial para a comunidade, você trazer essas questões. A gente, é o que eu falo, isso é ruim. Nós não queremos saber dessas questões políticas, ideológicas, de sexo, de raça, cor, nada. Nós queremos jogar e nos divertir. Eu me diverti muito jogando The Last of Us 2, lá com a Ellie, uma mulher homossexual que enfrenta, passa uma barra lá do caramba, lá. Me diverti bastante. O jogo é pesado, o jogo ele é para maior de idade, é para adulto, ele não é para criança, tá bom? Mas é uma história fantástica, enfim. Então, eu não estou nem aí se ela é homossexual, se é mulher, é protagonista e tal. Eu quero jogar, eu quero me divertir, seja com que personagem for. É isso. Então, gente, a gente já está chegando ali com quase 1h20 já, né? Somando os dois tempos, né? Vocês querem fazer alguma consideração final para a gente poder estar encerrando? Porque, assim, se deixar o assunto vai longe, cara, rende, mas a gente não consegue fazer um podcast tão grande ainda sem ser ao vivo. Mas a gente não vai conseguir uns podcasts ao vivo sem limite de tempo, a gente não vai chegar nesse patamar aí, ser tipo uns flow da vida, né? Vai lá, Camila.
Por enquanto, eu queria só que as pessoas abrissem mais a cabeça para, em questão de preconceito, até de raça, com a gente mesmo, ter mais um respeito, se colocar no lugar do próximo. A comunidade feminina, ela era muito dispersa, a gente custava ver uma mulher jogando. Quando eu comecei online, eu não conheci nenhuma menina. Eu fui conhecer agora no Play 4. E agora a gente tem um grupo, mais de 80 meninas, jogando juntas, conversando. Caiu. Gente, Caiu. Eu vou começar de novo, então. Sim, pode ser. Estava falando que eu só peço, mas como é que fala? Consideração das pessoas, de se colocar no lugar do próximo, né? Na questão de preconceito, racismo, igual eu estava te falando, que quando eu comecei a jogar online, eu não conhecia nenhuma menina, e agora que eu comecei a conhecer, a gente tem um grupo de meninas que jogam o jogo de FPS, né? E é muito bacana, a gente só quer jogar, a gente só quer respeito, a gente não chega nos outros xingando eles, por mais que seja, sempre tem alguém tóxico, por mais que seja só xingamento, isso acaba pegando uma pessoa mais fraca, entendeu? E aí que o problema começa. Aí eu só queria uma conscientização das pessoas, não julgar, não ir lá discutir com a pessoa. O que a pessoa ganha com isso, gente? Eu não sei, realmente não sei, mas isso aí pode pegar muito bem uma pessoa fraca, entendeu? Uma pessoa sem estrutura para acompanhamento, entendeu? Só isso, só. Certinho, e você, João? Fazer uma consideração final? Assim, irmão, primeiramente queria agradecer pelo convite, estar participando desse podcast aqui, com um assunto gostoso, um assunto que eu tenho alguma propriedade para falar, até mais do que como advogado, mais do que qualquer outra coisa, porque joga bastante tempo. Gente, videogame, jogos eletrônicos, é entretenimento, é uma diversão, não é uma arma. Pessoas fazem mal para as pessoas. Os jogos não fazem mal para a pessoa. O que influencia a pessoa é o meio no qual ela está convivendo. E isso tem, sim, um fator de influência muito maior do que um jogo, do que uma música, do que um filme, uma novela. Então, o que eu tenho aqui para dizer, as minhas considerações também, é que para os pais, uma mensagem para os pais, para serem mais presentes na vida dos seus filhos, porque esse ambiente virtual veio para ficar. Você, como eu disse antes, não adianta ir contra ele, você tem que se adaptar a ele. E tem muita coisa boa nesse meio. Saiba instruir seu filho, ou mesmo você jovem que está me assistindo, você jogador, saiba que você pode fazer bom proveito disso. Eu tive um problema de depressão após o falecimento do meu pai em 2015. Fiz tratamento com um psiquiatra e uma das coisas que me ajudou a sair da minha depressão foram os jogos, por incrível que pareça. Então, eu sou experiência, sou um exemplo de que podemos aprender coisas boas com o jogo, como foi falado aqui. Podemos ter boas experiências, diversões, podemos conhecer pessoas boas, tá? Mas é isso. Tomem cuidado, tá? E para os jovens aí que estão com algum problema, são antissociais, fechados aí, conversem com seus pais, tá bom? Não conversem com os amigos, conversem com os pais, não se fechem no mundo, nem procurem grupos que podem se tornar uma péssima influência para você, alimentar coisas negativas na sua vida, tá? É isso aí. Valeu. Certinho, gente. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado a vocês por terem participado aí com a gente, o João, a Camila também. E vamos mantendo contato. E assim que o podcast estiver no ar, todo mundo vai ser notificado, beleza? Obrigadão, gente. Muito obrigado pela parceria. E obrigada, até mais. Viu, pela oportunidade.
Eu que agradeço, cara. Até mais. Até Tchau. mais, tchau.